Você pode aplaudir nessa noite? Glória a Deus. Essa igreja é viva. Essa igreja é uma igreja que experimenta o sobrenatural de Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Feliz de estar mais uma vez na casa do Senhor. Poder render graças a Ele por tudo que Ele tem feito, faz e ainda vai fazer coisas grandes em nossas vidas, pelo privilégio de estar na presença dEle. Você que está aqui no prédio, é um grande prazer te receber nessa noite. Tenho certeza que Deus tem algo precioso para falar ao seu coração, assim como já falou no meu coração. Você que nos acompanha pela nossa comunidade de fé online, nós estamos realizando o nosso culto online novamente. Então quero te dar o bem-vindo nessa noite, que o Senhor possa te visitar onde você estiver agora, que o Senhor possa te visitar, entrar na sua casa e fazer morada. Afinal de contas, é sobre isso que nós estaremos ministrando aqui no decorrer do culto. Tenho aqui um acompanhante muito abençoado comigo, estará ministrando. Glória a Jesus. Irmãos, sem muita delonga, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Glória a Jesus. Lucas, capítulo 19. Vamos ler do versículo 1 ao 10. A igreja diz amém? Está na tela, minha versão é um pouco diferente, mas a palavra é a mesma. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Ele era um dos principais dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar em sua casa. Será que você pode repetir? Repousar? E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que Jesus entrava para ser hóspede de um pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você diz amém? Vou repetir o último versículo para ficar guardado na minha e na sua mente. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pai, aqui está a tua palavra, aqui estão os teus mistérios. Muito obrigado, Senhor, pelos louvores aqui entoados. Te agradecemos, Senhor, porque através da adoração nós entramos no Santo dos Santos. Através da adoração nós podemos sentir o seu toque especial. E nesse momento, os teus filhos já oraram, já apresentaram os louvores, a oferta está diante do altar, o dízimo foi entregue diante do altar do Senhor, está tudo preparado, está tudo pronto. Mas agora, Senhor, eu te peço que o Senhor venha me cobrir com o teu manto de misericórdia, e que nessa hora, Senhor, a tua palavra que já está no meu coração, se eu conseguir verbalizar tudo aquilo que eu tenho aqui guardado, eu tenho certeza que não será apenas mais um culto, mas será um culto diferente, e nós vamos sair daqui flutuando nas asas de um novo tempo. Ó Deus, eu tenho por certo que vidas serão transformadas aqui,
Eu tenho por certo que o Senhor vai começar a salvar famílias, o Senhor vai salvar, ó Deus, o perdido através dessa palavra, e através dos teus mistérios nós vamos entrar, ó Deus, no santuário do Altíssimo e receber do Senhor uma porção dobrada dos teus mistérios. Ó Deus, fala conosco, fica conosco e nos usa, Senhor, mais uma vez, para que o teu povo possa ser edificado pelo poder da palavra que há de ser ministrada nesse lugar. Em nome de Jesus, assim eu oro. E toda a igreja que aqui está diz: glória a Jesus. Estamos felizes, queridos, de estar mais uma vez na casa do Senhor. Esse texto é um texto muito conhecido. Todos nós sabemos dele, entendemos ele, talvez recitamos de cor. Temos esse texto como uma literatura para as crianças, né? No culto infantil é contado muito essa história sobre Zaqueu, aquele ser humano, aquele jovem, talvez senhor, sabe-se lá, talvez senhor não, né? Porque subiu na árvore, senhorzinho, devido à impossibilidade da idade, não poderia subir, mas a Bíblia não relata a sua idade. Mas diz a Bíblia que ele subiu lá para falar e ver Jesus. Eu tenho certeza que essa palavra, assim como Deus colocou no meu coração, vai transformar a sua vida. E eu tenho uma porção dobrada dos mistérios de Deus para você levar para a sua casa. Você que nos acompanha pela live, deixa eu entrar na sua casa através dessa palavra e ministrar sobre a minha e a sua vida nessa hora. Alguns irmãos estão nos acompanhando lá de Brasília. Você pode dizer amém pela vida deles? Glória a Deus. O pastor Valdeci está ministrando ali em Rio das Ostras. Então nós estamos um pouco desfalcados aqui, mas eu tenho certeza que a presença daquele que fez os céus e a terra, tudo o que neles há, está presente aqui. Se chama Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Jesus. Essa história todos nós conhecemos. É cheia da revelação de Deus. E quando nós falamos de casa, nós estamos falando de relacionamento, nós estamos falando de família, nós estamos falando de intimidade, nós estamos falando de conforto. Falar sobre casa é muito especial, porque é dentro desse cenário onde a vida desse homem vai mudar, a vida desse homem será transformada. É por isso que eu entendo que a palavra do Senhor, sendo ministrada a cada dia nas nossas vidas, tem um QI de revelação muito grande para nós que entendemos os mistérios de Deus. E eu trago aqui esse tema, uma visita em casa. Essa palavra vai mudar a sua vida nessa noite. Tenho certeza que a sua célula será edificada quando pegar esse texto e esmiuçar esse texto lá, reunidos, para juntos estarmos adorando ao Senhor. Uma visita em casa, é sobre isso que eu quero tratar. O texto expõe a vida de um homem que a Bíblia diz que era chefe principal dos publicanos. E o publicano naquele tempo, cobradores de impostos, não tinham um bom relacionamento com a sociedade, porque eles pegavam mais do que deviam quando cobravam os impostos. Zaqueu era o nome desse chefe. Talvez ele tenha sido chefe de Levi, um dos discípulos, um dos apóstolos de Jesus, quando Jesus o chama na coletoria. Então, ele não era apenas um cobrador de impostos, ele era um dos principais, ele era o chefe, o responsável pela administração da coletoria. Ele estava à frente de tudo. Bem verdade que o Império Romano naquele tempo tomava conta, e então contratava muitos judeus. Por isso que Zaqueu é visto como um traidor da pátria, porque ele se vendeu ao ponto de cobrar impostos além do que devia. Ele fazia isso sem talvez o entendimento do que estava fazendo. Ele fazia isso porque nós somos humanos, e como seres humanos nós praticamos muitas coisas erradas, e talvez essas muitas coisas erradas vai tomando conta da nossa vida, vai minando a nossa história, e nós vamos nos acomodando com isso. Só que algo extraordinário acontece na vida de Zaqueu.
e me empreste um pouco da sua atenção nessa hora. Por ser de pequena estatura, a multidão imprensava Jesus naquele tempo. Você conhece bem esse texto. E Zaqueu, ele tem uma curiosidade. Repita comigo, curiosidade. Zaqueu, ele é tomado por essa curiosidade. Ele quer ver Jesus. Ele queria ver Jesus. E aí eu faço uma pergunta: ele queria ser salvo? Talvez não, porque a Bíblia não relata o desejo do seu coração senão ver Jesus. Tem muita gente que estava no meio do bolo, participava de tudo que Jesus estava participando, mas não estava realmente envolvido com aquilo a qual Jesus veio na terra fazer, que era trazer a salvação para toda a raça humana. Zaqueu apenas queria ver Jesus. Zaqueu, ele tinha esse desejo, e movido por esse ato de curiosidade, por ser de pequena estatura e a multidão cobrindo Jesus, ele tem uma ideia: ele vai passar por aqui, e quando ele passar, eu preciso olhar, eu preciso ver, eu preciso conhecer quem era esse Jesus. E ele sobe numa figueira brava, uma árvore, e lá de cima ele espera Jesus passar. E talvez você não consiga compreender os mistérios de Deus dentro dessa palavra aqui, mas eu vim aqui trazer realmente a revelação para você. E você vai carregar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Primeiro, a curiosidade por ver Jesus altera o destino. É bem verdade que Jesus estava passando por Jericó. Se os irmãos outrora voltarem no texto, vai ver que Jesus estava passando por Jericó e ele cura um cego que estava à beira do caminho. E quando ele entra dentro de Jericó e vai passando, o texto não diz para onde ele vai. Talvez numa ordem cronológica, se você for ver, Jesus está caminhando e tem um propósito nessa caminhada, a multidão o acompanhava, mas o texto diz: e passando. Jesus, ele tinha todo um trajeto a percorrer. Ele não estava em Jericó por conta de Zaqueu. Na verdade, pela sua onisciência, ele já sabia qual era o seu destino. Mas a curiosidade e o desejo de Zaqueu nunca o levou a pensar, em sequer pensar, de que o Mestre Jesus Cristo poderia entrar na sua casa. Porque o povo naquele tempo via Zaqueu como um traidor da pátria, via Zaqueu como alguém que não tinha honra, alguém que não tinha talvez a esperança de mudar de vida. E Zaqueu é movido por esse desejo e ele sobe na árvore. Quando Jesus está passando, Jesus olha e fala: Zaqueu, desce depressa, porque me convém repousar na sua casa. Isso é muito lindo e é muito profundo. Talvez você não entendeu e você não deu glória, mas eu quero mexer com o seu ânimo nessa noite. Eu quero te impulsionar, eu quero trazer você à realidade. Porque Zaqueu conhecia Jesus somente de ouvir falar, mas Jesus conhecia Zaqueu pelo nome. Nessa noite você entrou aqui com muitos porquês da vida, trazendo um passado talvez muito pesado. Talvez nessa noite você entrou por essas portas, você está sentado no seu sofá aconchegante, olhando para essa tela, essa televisão, e carrega consigo um passado muito grande, um peso tão grande, que você pode dizer: não, Jesus, ele nunca vai chegar na minha casa, Jesus nunca vai chegar no meu lar. Mas eu vim aqui nessa noite somente para te dizer: Jesus conhece você pelo seu nome, e ele fala: Zaqueu, desce depressa, porque me convém entrar na sua casa. Glória a Jesus. Ele chama Zaqueu pelo nome. Ele não trata Zaqueu como apenas um coletor de impostos, um cobrador de impostos, um homem que não tinha um bom relacionamento com a sociedade não gostava dele.
Talvez você esteja assim, entrou por essas portas com esse pesar, com o seu passado, com a sociedade te acusando pelo seu pecado, porque você fez isso ou fez aquilo, você não tem um bom relacionamento lá fora, mas Jesus te trouxe aqui nessa hora, para te dizer, e você envolvido com esse desejo, com essa curiosidade, eu posso te dizer isso com a firmeza e a certeza, de que Ele pode entrar na minha e na sua casa, fazer morada, fazer uma visita especial, para salvar aquele que estava perdido. Você pode dizer amém? Glória a Jesus. A presença de Jesus, ela muda a trajetória. A presença de Jesus, ela transforma a vida. A presença de Jesus, ele faz com que as pessoas venham reconhecer que tem algo sobrenatural acontecendo. Me empreste um pouco mais da sua atenção. A presença na casa restaura a vida. Talvez o passado de Zaqueu era tão pesado, por não ter um bom relacionamento com o povo, com os familiares. Ninguém queria estar perto de Zaqueu, ninguém queria ter relacionamento com Zaqueu. Mas como eu disse aqui no início, casa é lugar de intimidade, casa é lugar de relacionamento. Só que repare comigo, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Zaqueu precisava dessa liberdade. Quantas e quantas vezes nós entramos por essas portas aqui, estamos envolvidos com tantas coisas e não temos a liberdade de estar na presença daquele que criou os céus e a terra. Que liberdade é essa, David? Liberdade de receber Jesus alegre. Liberdade de receber Jesus mesmo com os nossos erros, mesmo com os nossos pecados, mesmo sendo falho. Jesus, ele diz: desce depressa, porque me convém repousar na sua casa. Jesus não olha para o pecado de Zaqueu, Jesus não olha para a sua trajetória, Jesus não o acusa. Em momento algum você vai ver a fala de Jesus, senão no versículo 9 ou no versículo 10. Porque Zaqueu, com a presença de Jesus na casa, ele mesmo vai olhar para o seu interior e identificar as coisas erradas que ele praticava. Porque o povo que ficou do lado de fora da casa já estava murmurando: olha, Jesus, o mestre, entra na casa do pecador. Bem verdade, ele entra na casa do pecador. Ele não veio para os sãos, ele veio para os feridos. É muito bom isso tudo aqui, gente, mas tem um bocado de gente lá fora que precisa ser curado de um passado muito pesado. Tem muita gente em cima das árvores por aí afora, necessitando de uma palavra de salvação. E nessa hora Deus quer te usar e te tomar pela mão, somente para te dizer: é necessário que na beira do caminho você mande alguém descer da árvore. Tem muita gente em cima da árvore com medo de descer dela por conta do passado. O passado que é pesado por conta dos erros, o passado que é pesado porque a sociedade não aceita, o passado que é pesado porque você ao menos queria participar, mas a multidão não a deixa participar. E por ser de pequena estatura, por ser de pequeno acesso, ele tem essa decisão de subir na árvore. Quantas e quantas pessoas estão à nossa volta, talvez um familiar, talvez um amigo de trabalho, talvez aquele colega que você não vê há muito tempo, está em cima dessa árvore somente com o desejo de ver Jesus, somente com o desejo de conhecer Jesus. Nessa hora, ele veio aqui para te dizer, para entrar na sua casa, no meio da sua intimidade, no meio da sua parentela, para trazer salvação, para trazer liberdade, para trazer a libertação necessária para mim e para a sua vida, porque é necessário conhecer Jesus de perto, é necessário ter intimidade com Ele, para que você possa se envolver no meio dessa multidão que aperta Jesus, que glorifica Jesus, que tem a liberdade no meio de Jesus.
Nessa hora eu quero te impulsionar a algo extraordinário. Porque nesse ato de fé, que mesmo sendo com os seus erros, com os seus pecados, Zaqueu ele toma essa decisão. E decisão somente o homem pode tomar. Deus não vai descer aqui na terra e tomar decisões por mim e por você. Talvez tenha área na minha e na sua vida que está lá em cima da árvore, e que você precisa descer depressa com essa decisão. Nessa noite Deus me trouxe aqui somente para te dizer que você precisa tomar uma decisão, porque a visita já está preparada, a casa já está pronta, a estrutura já está de pé, mas Jesus quer fazer morada. Quando ele fala assim, me convém repousar na sua casa, repousar aqui no grego, tem um significado muito importante, que é fazer morada, que é habitar, que é permanecer. Ou seja, Jesus está falando, Zaqueu, me convém entrar na sua casa e permanecer. Se você, pois, abrir a porta da sua casa, Jesus vai entrar e não vai sair nunca mais. Jesus vai entrar na minha e na sua casa e vai fazer morada, vai ficar lá, para a honra e a glória do nome dEle. Glória a Jesus. É essa mesma presença que restaura, que salva, que cura, liberta, batiza o homem com o Espírito Santo e com fogo, leva o homem para o céu para morar junto de Jesus. É esse o desejo do nosso coração, gente. Nós não podemos perder essa oportunidade de receber Jesus alegre na nossa casa. Receber um ente querido na nossa casa alegremente é muito bom, gente, porque é relacionamento, é intimidade, é o nosso lar, é o nosso aconchego. E Jesus dá essa palavra para Zaqueu: desce depressa, porque eu quero habitar na sua casa, eu quero fazer morada na minha e na sua casa. Nessa noite Jesus, ele tem a intencionalidade, ele está muito intencional nessa hora, para entrar na minha e na sua casa, e fazer morada, fazer algo novo, trazer a salvação necessária, talvez para aquele ente querido que você está orando há muito tempo. Glória a Jesus. Quantas e quantas pessoas estão precisando descer dessa árvore? Que árvore é essa, David? Árvore espiritual do mundo lá fora. O mundo não compreende porque não a vê, mas é o acesso que te dá liberdade para olhar Jesus passar. E quando Jesus passar, Ele vai fazer morada na sua casa. Olha a intencionalidade aqui. A graça da visita produz salvação. A graça da visita produz salvação. Por quê, David? Porque quando Jesus ele entra na casa de Zaqueu, eu falei aqui que Jesus não disse uma palavra. Quem ficou do lado de fora ficou murmurando, dizendo que Jesus estava junto com pecadores. Amém ou não amém? Sim, Jesus estava na casa do pecador. Quando ele entra, ele acusa Zaqueu e fala: Zaqueu, você é um publicano, você é um cobrador de impostos, você pegou mais do que devia, você é isso, é isso, é isso e aquilo. Jesus aponta o dedo para Zaqueu em algum momento? Não. Mas a presença, através da graça de Jesus, produz a salvação. E a salvação é um favor que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E só entende de misericórdia quem um dia precisou dela. Só vai exercer misericórdia quem um dia precisou dela. E Zaqueu precisou dessa misericórdia, porque ele simplesmente teve o desejo de ver Jesus passar. Ele não queria nada mais, nada menos do que ver Jesus passar, conhecer Jesus. Quando ele entra na casa de Zaqueu, a mudança de comportamento em restituir 4 vezes mais e dar metade dos bens não foi a condição para que Jesus entrasse na casa dele, mas o fruto espontâneo por ter sido aceito pela graça. Repare bem, eu disse que Jesus não acusa Zaqueu pelos seus erros, pelos seus pecados.
Jesus entra, se assenta, e quando ele entra, tudo muda, porque Zaqueu se levanta e fala assim: mestre, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado a alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele reconhece a graça salvadora de Jesus no ambiente. Ele reconhece a graça de Jesus como uma visita no lar, te dizendo que é necessário uma mudança de vida, uma mudança para o seu destino, uma mudança na sua trajetória. Ele reconhece porque a graça fez morada no ambiente, e essa mudança de rota, essa mudança de trajetória, essa transformação não foi apenas uma condição,